Aos 23 anos, Nuno Mendes já enfrentou pressões que muitos jogadores só conhecem no final da carreira. Numa idade em que a maioria ainda procura estabilidade, ele já carrega o peso da Champions League, do PSG, da seleção nacional e das expectativas de todo um país. Mas o choque não está nos títulos nem nos milhões. O choque está no que aconteceu longe das câmaras. Insiders do futebol europeu revelam que a ascensão meteórica de Nuno Mendes foi acompanhada por conflitos silenciosos, decisões impostas e momentos em que o jovem lateral sentiu que já não controlava o próprio destino. Conversas incompletas, promessas ambíguas e um ambiente onde errar não era permitido. Tudo aconteceu rápido demais. Sucesso precoce, responsabilidade extrema, maturidade forçada. E quando o brilho chega cedo, as sombras não demoram a aparecer. Então surge a pergunta inevitável: o que realmente se passou nos bastidores? Quem ou o que marcou este percurso de forma tão profunda? E é exatamente aqui que a história muda de tom. Porque por trás da imagem perfeita, existem 5 episódios reais, 5 momentos que deixaram marcas invisíveis. Começamos agora com o número 5. Número 5. A explosão precoce e o preço do rótulo. Quando Nuno Mendes começou a ser chamado de fenômeno, algo mudou para sempre. Insiders lembram que o rótulo surgiu cedo demais, colado a um jovem que ainda estava a aprender a lidar com o próprio corpo e com a própria mente. Em pouco tempo, deixou de ser promessa para se tornar obrigação. Já não bastava evoluir, era preciso decidir jogos, neutralizar estrelas, nunca falhar. Nos bastidores, pessoas próximas contam que essa mudança foi brutal. Cada jogo passou a ser um teste público, cada erro, um escândalo silencioso. Não havia espaço para oscilações normais da idade. Testemunhas recordam conversas duras, análises frias, comparações constantes com nomes consagrados do futebol europeu. Tudo era medido, tudo era cobrado. O momento mais pesado aconteceu quando uma exibição menos conseguida gerou reações internas desproporcionais. Segundo relatos, não houve gritos nem confrontos diretos. Houve algo pior: desconfiança. O jovem lateral percebeu que, para muitos, ele já não era um talento em formação, mas um produto que precisava render imediatamente. Isso deixou marcas profundas. Pessoas do seu círculo revelam que, a partir daí, Nuno Mendes começou a jogar com medo de errar. Menos espontâneo, mais calculista. Cada decisão em campo carregava um peso emocional enorme. O prazer do jogo foi sendo substituído pela necessidade de sobreviver num ambiente que não perdoa fragilidade. O número 5 representa isso. O instante em que a carreira acelerou rápido demais. O talento abriu portas, mas também criou uma prisão invisível. Foi ali que Nuno Mendes entendeu que no futebol moderno o sucesso precoce pode ser tão perigoso quanto a falta dele. Número 4. A ruptura silenciosa com o passado. Antes de Paris, antes da fama internacional, havia um ponto de origem claro na carreira de Nuno Mendes. Um clube, uma formação, uma promessa construída com paciência. Mas segundo insiders ligados a esse período, a relação começou a quebrar-se muito antes da saída oficial. Testemunhas recordam meses marcados por conversas tensas e decisões tomadas sem o jogador no centro do processo. Nuno Mendes queria um plano desportivo claro, continuidade, proteção no momento decisivo da carreira. Do outro lado, interesses maiores falavam mais alto. O futebol moderno não espera, vende, acelera, impõe caminhos. E foi aí que o jovem percebeu que já não controlava o próprio tempo. Nos bastidores, houve frustração acumulada. Pessoas próximas revelam que promessas feitas nunca foram totalmente cumpridas e que o sentimento de pertença começou a desaparecer. Não houve escândalo público, não houve palavras duras na imprensa, apenas um afastamento progressivo, frio, quase burocrático. Para alguém tão jovem, essa ruptura emocional teve um impacto profundo. O momento mais doloroso veio quando Nuno Mendes percebeu que a saída era inevitável. Não por escolha plena, mas por necessidade. A decisão deixou marcas invisíveis. Um misto de gratidão pelo passado e ressentimento pela forma como tudo terminou. Uma ferida que nunca foi exposta, mas que moldou o seu caráter. O número 4 não fala de traição aberta. Fala de algo mais subtil e devastador: a perda de confiança. O fim silencioso de um vínculo que parecia inquebrável. Número 3.
A camisola da seleção e o julgamento permanente. Vestir a camisola da seleção nacional deveria representar orgulho absoluto. Para Nuno Mendes, tornou-se também uma das maiores fontes de tensão da sua carreira. Insiders ligados ao balneário revelam que, desde as primeiras convocatórias, o jovem lateral sentiu que não havia margem para aprendizagem. Cada jogo era tratado como um veredicto final. Testemunhas lembram que a pressão não vinha apenas de fora. Dentro do grupo, o ambiente era silenciosamente exigente. Comparações constantes com nomes históricos, expectativas imediatas e a sensação de que qualquer erro seria amplificado criaram um clima sufocante. Um cruzamento falhado não era apenas uma falha técnica, era interpretado como sinal de imaturidade. Houve jogos em que, após um erro isolado, Nuno Mendes mudou completamente a forma de jogar. Menos risco, menos ousadia. Pessoas próximas afirmam que ele começou a atuar mais para não comprometer do que para impor o seu talento. O medo de falhar passou a condicionar decisões simples. O episódio mais marcante aconteceu depois de uma exibição abaixo do esperado num jogo importante. Nos bastidores, segundo relatos, as críticas foram frias, diretas e difíceis de digerir. Nada foi tornado público. Nenhuma polêmica surgiu na imprensa, mas o impacto psicológico foi profundo. Nuno Mendes saiu desse estágio mais fechado, mais distante, questionando o próprio lugar. O número 3 representa o peso simbólico da seleção, um símbolo que ele sempre respeitou, mas que também lhe mostrou o lado mais duro do futebol de alto nível. Ali, percebeu que representar um país não é apenas honra, é julgamento constante. Número 2. O corpo como limite invisível. Em público, as lesões de Nuno Mendes foram sempre apresentadas como episódios normais da alta competição. Pequenas paragens, recuperações rápidas, regresso aos relevados. Mas nos bastidores, a realidade foi muito mais dura do que os comunicados oficiais deixavam perceber. Insiders do departamento médico e pessoas próximas do jogador revelam que houve momentos em que o corpo já pedia pausa, mas o contexto não permitia. Jogos decisivos, calendário implacável, pressão para estar disponível. Parar era visto como risco, continuar como obrigação. E Nuno Mendes escolheu aguentar. Testemunhas recordam treinos feitos com dores constantes, sempre em silêncio. Ele raramente se queixava, não queria ser visto como frágil nem perder espaço. Pessoas do seu círculo íntimo dizem que o maior medo não era dor física, mas a possibilidade de ser substituído, esquecido, ultrapassado por outro nome mais disponível. O ponto crítico surgiu quando uma lesão aparentemente controlada voltou a agravar-se. Nos bastidores, houve frustração e dúvidas sobre decisões tomadas. Nada disso veio a público, mas internamente, Nuno Mendes percebeu que o corpo tinha limites que o sistema não respeitava. O número 2 representa essa batalha invisível, não contra um adversário, mas contra o próprio corpo e contra um futebol que exige rendimento contínuo, mesmo quando o preço é demasiado alto. Número 1. O limite psicológico. O número 1 não foi provocado por um jogo específico, nem por um erro isolado. Foi o acumular de tudo. Pressão constante, expectativas irreais, críticas silenciosas, lesões e a sensação permanente de estar a ser avaliado a cada minuto. Segundo pessoas muito próximas, houve um período em que Nuno Mendes esteve perigosamente perto do esgotamento emocional. Testemunhas recordam pós-jogo particularmente pesado, em que o jovem lateral ficou sozinho no balneário durante longos minutos. Não houve discussão, não houve explosão. Apenas silêncio. Um silêncio que dizia mais do que qualquer confronto. Mais tarde, insiders revelaram que ele começou a questionar algo impensável para alguém da sua idade: se aquele caminho fazia realmente sentido. Nos bastidores, falou-se pela primeira vez em pausa. Não por falta de ambição, mas por necessidade mental. A ideia nunca chegou a ser tornada pública, mas existiu. E isso diz tudo sobre o nível de desgaste vivido. Pessoas do seu círculo íntimo afirmam que Nuno Mendes sentia que já não jogava apenas por prazer ou evolução, mas para corresponder a uma imagem criada demasiado cedo. O momento mais duro foi perceber que pedir ajuda poderia ser interpretado como fraqueza. No futebol de elite, especialmente para um talento jovem, mostrar vulnerabilidade tem um custo.
E foi nesse conflito interno que ele quase perdeu o controle da própria narrativa. O número 1 representa esse ponto invisível de ruptura. O instante em que a mente diz basta, mesmo quando o corpo ainda consegue continuar. Quando tudo indicava que Nuno Mendes iria simplesmente aprender a suportar o peso e seguir em frente, surge um detalhe que muda completamente a leitura da sua história. Segundo insiders muito próximos, o verdadeiro ponto de viragem não aconteceu no jogo decisivo, nem numa recaída física, mas numa conversa privada, curta e brutal. Essa conversa aconteceu longe das câmaras, sem testemunhas externas. Alguém do seu círculo disse-lhe algo simples e devastador. Continuar a aceitar tudo em silêncio iria destruí-lo mais depressa do que qualquer lesão. Pela primeira vez, Nuno Mendes percebeu que o maior risco não vinha dos adversários, mas da forma como ele próprio estava a lidar com a pressão. Testemunhas afirmam que a partir desse momento houve uma mudança silenciosa. Ele deixou de tentar corresponder a todas as expectativas. Passou a impor limites discretos, a ouvir o corpo, a proteger a mente. Nada foi anunciado, nada foi explicado ao público, mas internamente foi uma ruptura clara com o passado. O twist está aqui. Aquilo que parecia fraqueza tornou-se força. O quase colapso não o quebrou. Forçou-o a amadurecer, a ganhar controle e a redefinir prioridades. A pressão quase o destruiu, mas também o transformou. Hoje, Nuno Mendes continua a ser visto como um dos grandes símbolos do futuro do futebol português. Rápido, moderno, decisivo. Mas quem observa de perto sabe que já não é apenas um prodígio. É alguém que sobreviveu ao lado mais cruel do sucesso precoce. As marcas desse percurso não desapareceram, apenas ficaram mais silenciosas. Estão presentes na forma como gere o ritmo, como escolhe os momentos, como protege a própria estabilidade. O futebol não lhe roubou o talento, mas obrigou-o a crescer antes do tempo. A sua história mostra que a glória chega muitas vezes acompanhada de solidão e que os maiores combates raramente são vistos pelo público. Não acontecem num estádio cheio, mas em silêncio, longe dos aplausos. Porque no futebol, como na vida, a luz nunca existe sem sombras. E é exatamente aí que nasce a verdadeira força.